Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora Suave e hoje nós vamos falar do 6º episódio da série de The Last of Us, Parentesco. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, não se esquece de deixar aquele like, assinar o canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Então vamos pro vídeo de hoje. Queria começar falando do título do episódio, né, porque é parentesco em português. Em inglês é kin, que é uma palavra que tem várias interpretações, porque kin pode ser quando você trata alguém como família ou quando você traz alguém para dentro da sua família, né? O parentesco pode servir, não traz toda essa nuance que tem em inglês, mas eu acho legal porque claramente fala da relação da Ellie com o Joel e também da vida do Tommy, né, em que ele tá formando uma família nova. Vamos começar falando dos easter eggs, depois eu vou analisar um pouco o episódio, começando pelo casal que tá ali isolado na cabana. A gente vê o homem do casal chegando com coelhos, o que é uma clara alusão ao início do inverno no jogo. E, inclusive, eu acho que depois dessa deixa, né, a Ellie pegando o coelho ali um pouco depois, é obrigação do próximo episódio começar com esta cena do jogo. E aí a gente tem uma evolução de certas coisas, como quando a Ellie vai falando do espaço que ela estudou, ela fala que ela gosta muito da Sally Ride, que foi a primeira mulher a ir para o espaço. E isso é uma das muitas referências que esse episódio traz ao The Last of Us 2, ao jogo, né, em que a gente tem uma cena lindíssima do Joel levando ela no museu espacial, e eles ficam fingindo que estão ali numa nave, ele dá um capacete para ela, já mostrando esse interesse que ela tem pelo espaço desde a primeira temporada. Outra grande referência a The Last of Us 2 é Jackson. A cidade de Jackson é a cidade em que você vive no The Last of Us 2, e ela aparece já no primeiro jogo, só que você não entra, né? Vale falar dessas referências. Quando você encontra o Tommy no jogo, ele tá na hidrelétrica justamente porque deu alguma pane no serviço, eles estão indo lá consertar, e aí lá você tem um confronto com os saqueadores. Novamente falando, esses confrontos não servem tanto à série porque iria ficar repetitivo, então você opta por tirar esses confrontos que são apenas desafios dentro de um jogo para desenvolver a própria trama da série. Mas dentro de Jackson você novamente vê muitas coisas de Last of Us, a própria criação, né, daquela cidade, as iluminações, os lugares estão muito iguais ao jogo, principalmente aquele salão principal onde eles comem, onde eles debatem. Tem muitas cenas ali das animações iniciais do segundo jogo, e eu achei bem legal que eles já estão deixando preparado para o público ficar familiarizado já com esse ambiente que vai ser importante nas próximas temporadas. E talvez a coisa mais importante dessa parte de Jackson seja essa cena aqui. What? What's wrong with you? Que muita gente está colocando como se fosse nossa querida Dinah, o interesse romântico da Ellie no The Last of Us 2, e foi muito inteligente da parte dos diretores, dos produtores, de colocar uma cena rapidinha, porque se precisar de alguém que atue melhor do que essa menina que vai aparecer um segundo, você faz o recast e ninguém nota. Depois a gente tem uma piada muito boa, que é quando ele fala como se eles não fossem comunistas, né, vai lembrar que o Joel e o Tommy são texanos, criados, né, no coração dos Estados Unidos, um deles tendo lutado uma guerra no Iraque, então podemos dizer que a palavra comunismo não é o forte para esses caras. Communism. Nah, it ain't like that. It is that, literally. This is the commune. We're communists. Mas é interessante de ver que quando a Maria fala que eles são comunistas porque eles moram numa comuna, eles ficam todos sem graça, né, por não gostar. E de fato tem um pouco disso, né? A comuna surge na Idade Média como um terreno independente do senhor que se autogere e depois vai virar uma das bases para o comunismo, né? Você tem a Comuna de Paris lá em 1800 e pouco, que é o primeiro levante popular de cunho socialista e serve de base também para a criação do Manifesto Comunista. Querendo ou não, ele tem a ver também com o senso de comunidade, né? A comuna tem a ver com você viver para a sociedade. Afinal, nenhum homem é uma ilha, a gente é parte de um coletivo. E a criação dessa palavra tem muito a ver também com a palavra política, que deriva da vida na polis. Polis era a cidade-estado grega, então a política era a vida nessa cidade, era a vida pública. E aí virou o que é hoje com a questão de política mais profissional, digamos assim. O comunismo também deriva de comuna e foi muito bom ver que essa comunidade autogerida, ela é basicamente o sonho da sociedade, mas ao mesmo tempo o americano acha estranho, porque enfim, o americano é burro. A gente tem a cena de separação, né, quando o Joel vai se despedir da Ellie e vai muito mal, que é muito igual ao jogo, como eles fazem ali. Eu achei bem legal, o diálogo é bem extraído, porque são cenas dramáticas do jogo que são importantes pra série, né, ao contrário dos confrontos, então é legal colocar isso aqui. A gente tem mais pro final umas cenas muito parecidas com o jogo, como por exemplo, a morte que o Joel causa no cara quando ele mata é muito igual às mortes stealths do jogo, né, quando você quer matar alguém, se chamar a atenção, por fim ele é perfurado, exemplo, por um taco, não por um vergalhão que nem no jogo, e quando termina o episódio, que seria a chegada do inverno no jogo, você tem a mesma música do primeiro episódio, que é do Depeche Mode, só que dessa vez num cover no vocal feminino, porque essa música
música fala que eu estou indo numa viagem com o meu melhor amigo, eu espero que ele não me deixe na mão de novo. Só que na primeira vez você tem um vocal masculino porque é o Joel entrando nessa jornada, e dessa vez a Ellie entrando nessa jornada porque ela vai ter que lidar com o Joel. Mas passando pra análise do episódio, novamente, a escolha por ir pelo drama funciona muito pra série e ele vai construindo cada vez mais essa relação, né? A gente começa com o sonho da Ellie e do Joel, que ele fala que ele quer ter uma fazenda com ovelhas e tudo mais, falando que ovelha faz pouco barulho. Claramente, ele nunca viu uma ovelha de perto. E ela fala que o sonho dela é ir pra Lua. E quando ele fala pra ela ir sonhar com fazendas de ovelhas na Lua, quer dizer, ó, esses nossos sonhos podem se juntar. É um aceno dele a Ellie, sabe? E isso também tem a ver um pouco com o filme que eles estão vendo, né? Quando eles vão ver o filme em Jackson, eles estão vendo A Garota do Adeus, que é um filme de 1977, que fala sobre uma família que é unida, né? Uma mãe e uma filha que se unem com um cara que subloca o apartamento delas e acabam criando uma relação. E que ele abandona elas porque eles brigam, mas no final ele volta e ele usa o violão dele, né? Que era uma das causas da briga, como um sinal de reatar, né? Isso dialoga muito com o Joel, que no jogo usa muito o violão para declarar o amor dele a Ellie, o amor paterno. E aqui também é o lance do abandono do Joel que volta atrás para ficar junto com a Ellie. Outra coisa que mostra como esse drama é muito importante é quando a gente vê o reencontro do Tommy com o Joel daquela maneira bem emocionada, até bem mais emocionada aqui no jogo, porque a gente viu o que o Joel fez para chegar até ali, o quanto ele sofreu. Então aquela cena dos dois se abraçando, entendendo que eles estavam brigados é muito legal, né? No jogo ainda tem um certo conflito porque isso faz parte da gente passar por aquilo, mas eu achei bem legal porque o drama da série permite que a gente sinta esse reencontro como ele deve ser. E isso é muito importante. Tanto que isso vai ser importante pra confissão do Joel, né? A primeira vez que ele se abre emocionalmente, que é com o irmão dele, alguém que a gente viu pouco e que ele fala muito, que ele fala que a questão da família é importante. Todo esse drama é muito bem construído. E a gente também tem outra coisa que a série faz bem, que é, eles dizem que aonde a gente tem que chegar na universidade é a 5 dias de cavalo. E a gente tem pequenos cortes dele já ensinando a ele a caçar, eles andando juntos, e conversando sobre como era a vida antes, algo que ele não falava, ensinando regras de futebol americano, que é algo que nem existe mais. Isso tudo cria uma ligação e você entende que eles passam 5 dias nesse ritmo. Eles já estavam com uma intimidade muito boa e isso só vai crescendo agora que o Joel se permite abrir com a Ellie. E quando a gente chega, a gente percebe uma coisa muito importante, né? Primeiro que você vê os macacos. Olha o macaco! E esse macaco, apesar do macaco ser um bicho assassino e descontrolado, faço qualquer coisa por esses nobres animais. Iguaizinhos a nós. Ele representa como a natureza está tomando conta, né? No jogo eles liberam os macacos antes disso, só que os macacos estão infectados porque eles estão testando o fungo neles para ver se eles conseguem criar uma cura, mas o macaco acaba mordendo, os cientistas dá uma confusão danada. Aqui não, e eu acho que isso é importante porque a série mostra um negócio. Você deve ter reparado nesse pequeno Cordyceps aqui, porque o que acontece? O fungo por só é um fungo, gente. Esta criaturinha aqui, por si só, ela não é um inimigo. Ela só é algo que serve pra desestabilizar a sociedade. Os maiores vilões na série até aqui, e no próprio jogo, apesar de a gente ter outros níveis de infectado, são os humanos. Não é necessariamente culpa disso. O fungo só age por ser um fungo. Ele é um fungo. São os humanos que são os verdadeiros vilões. E a gente tem essa copiazinha desse Cordyceps aqui, graças a Animelo Oficial, que você vai ver o link aqui embaixo também do perfil, que mandou essa cópia totalmente segura do Cordyceps pra gente, porque eles fazem trabalho em resina, você pode conferir. Então vai lá no trabalho deles ver que tem muita coisa legal pra quem do público geek nerd, e ele vai acompanhar a gente aqui no nosso cenário quando a gente for falar de The Last of Us, essa coisinha bonitinha aqui. E o episódio termina dessa maneira, cara, já com a gente tendo essa convivência com a Ellie e pronto pra ver o que vai acontecer. Óbvio, o público da série não sabe o que vai acontecer aqui em diante, o público do jogo sabe, então vai ser um choque talvez bem grande pro público da série, pro público do game, na verdade, é um ponto de ansiedade muito grande pra ver como isso vai ser, e eu espero realmente que tenham as reviravoltas que são necessárias pro desenvolvimento dos personagens. Mas é isso, lembrando que você deixar o like mais uma vez, e se você viu algum easter egg que a gente não viu, deixa nos comentários aqui embaixo pra gente dialogar sobre isso, e até a próxima.